Olá, sou o Pedro Eric e neste vídeo vamos tratar da questão sobre a obrigatoriedade do sábado no Novo Testamento, com base em textos bíblicos. Ellen White, em seus escritos, enfatiza a observância do sábado como um mandamento divino e argumenta que a rejeição consciente dessa prática pode ter implicações na salvação eterna. A nós, como a Israel, o sábado é dado em concerto perpétuo. Êxodo 31:16. Para os que reverenciam o seu santo dia, o sábado é um sinal de que Deus os reconhece como seu povo eleito, o penhor de que cumprirá para com eles seu concerto. Qualquer alma que aceitar esse sinal do governo de Deus, colocasse a si mesma sob o concerto divino e perpétuo. Liga-se assim à áurea cadeia da obediência, cada elo da qual representa uma promessa. Testemunhos Seletos, volume 3, página 17. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Diz Deus: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. É importante notar que essa perspectiva é específica para a tradição adventista do sétimo dia e não é compartilhada por todas as denominações cristãs. A maioria das tradições cristãs não ensina que a observância específica do sábado é uma condição para a salvação eterna. As diferenças na interpretação bíblica, incluindo a compreensão dos mandamentos, o papel do sábado e a relação entre a lei e a graça, são temas que têm gerado uma variedade de crenças entre as diversas denominações cristãs. Cada pessoa e comunidade religiosa é livre para interpretar e seguir suas crenças teológicas. No entanto, é importante destacar que a ideia de que a observância do sábado é essencial para a salvação é uma visão específica dentro do adventismo do sétimo dia e pode não ser compartilhada por outros grupos cristãos. No entanto, queremos saber se tal ensinamento tem alguma base no NT. A guarda do sábado dentro do sistema adventistas é muito lógico. Mas todo o sistema, quando você está dentro dele, parece lógico. Somente quando você ousa se colocar fora do sistema e começa avaliando o sistema por fora é que você vai perceber as suas falhas. Enquanto os adventistas abordarem a questão sempre com o intuito de defender o sábado, fazer uma apologética do assunto, nunca irão encontrar falhas ou abrir os olhos para entender o que é dito sobre a relação entre a antiga e a nova aliança e o sábado. Vamos seguir uma linha de raciocínio contra o sábado e depois vamos tentar seguir a lógica dos adventistas. Vai ser um exercício interessante. Geralmente só se observa um lado da questão. Vamos tentar observar os dois lados e ver se chegamos a alguma conclusão. A primeira tese que vamos defender é a seguinte: o sábado foi abolido junto com o Antigo Testamento. Vamos explicar melhor nossa tese. O sábado faz parte do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento foi superado pelo Novo Testamento. Nesse processo apenas alguns princípios morais permanecem válidos porque são princípios atemporais, ou seja, eles não puramente morais e não há nada de cerimonial, de simbólico ou sombra de coisas futuras. Eles são necessários e indispensáveis para uma boa relação entre o homem e Deus e entre os semelhantes. Vamos proceder aqui seguindo um modelo de estudo bíblico, com perguntas e respostas para tornar o estudo mais didático possível. Pergunta: a qual das alianças o cristão deve ser fiel, a antiga aliança ou a nova aliança? Resposta: 2 Coríntios capítulo 3, verso 6 afirma: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Sabemos por várias passagens do Novo Testamento que Jesus veio estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. O que isto significa? Significa que agora existe uma nova forma do homem se relacionar com Deus, novos parâmetros, novas expectativas, novas leis, uma nova forma de obedecer a Deus, uma nova forma do homem ter acesso a Deus. No Velho Testamento alguém contou 613 leis que um judeu deveria cumprir. Agora na Nova Aliança não são mais necessárias. Não somos julgados por guardar ou não guardar as 613 leis. Uma delas mandava apedrejar filhos rebeldes. Tinha leis que obrigava a sacrificar animais. Tinha as leis que puniam o crime. Tinha a lei do olho por olho, dente por dente. Pergunta: Jesus aboliu ou não a antiga lei judaica? Resposta:
2 Coríntios capítulo 3, verso 14, Paulo diz: contudo, os seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Claramente Paulo diz que o Velho Testamento foi abolido. Isso parece contrariar o que Jesus disse em Mateus: não penseis que vi abolir a lei. Vamos tratar disso também. Mas não tem contradição alguma aqui. Mas se Paulo estiver certo, o que penso que está, quando Jesus aboliu o Velho Testamento, todas as leis, normas, regras, estatutos que Deus deu para Israel observar e que faz parte do Antigo Testamento foi abolido por Cristo, e a Igreja de Cristo não precisa cumprir mais. Só cumprirá aqueles princípios e mandamentos que foram renovados na Nova Aliança. Que foram explicitamente renovados de forma positiva, por meio de imperativos de Cristo e dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Os apóstolos receberam o Espírito Santo. Portanto, o ensino dele se equipara aos ensinos de Jesus. A autoridade dele se equipara à de Jesus. Ele deu a eles esta autoridade. Jesus deu a eles autoridade até para perdoar pecados. Então está valendo que Paulo falou sobre o sábado tanto que várias palavras de Jesus. Essa é a lógica. Pergunta: o Velho Testamento foi abolido por Cristo, segundo o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Isso incluía os 10 mandamentos ou não? Resposta: 2 Coríntios capítulo 3, verso 7, Paulo diz: e, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ou seja os 10 mandamentos, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Neste versículo, o apóstolo Paulo está falando sobre a antiga aliança e o ministério que trouxe a lei, representado pelos 10 mandamentos gravados em tábuas de pedra. Ele refere-se a isso como o ministério da morte, para destacar que a lei trouxe consigo a consciência do pecado, mas não trouxe a vida e a justificação. Ele está preparando o terreno para explicar a superioridade do ministério do Espírito, que é a nova aliança em Cristo. Também afirma que aquela glória que envolveu a entrega dos 10 mandamentos e que refletiu até no rosto de Moisés, era transitória, ou seja, passageira. Vejamos ainda 2 Coríntios capítulo 3, verso 11, porque, se o que se desvanece foi com glória, muito mais será em glória o que permanece. Neste versículo, Paulo continua a contrastar a antiga aliança, que tinha como base os 10 mandamentos gravados em pedra, com a nova aliança, em Cristo. Ele argumenta que se a glória associada à revelação da lei a Moisés foi impressionante, a glória da nova aliança em Cristo é muito mais excelente e duradoura. A ideia é que a glória da nova aliança é superior em todos os aspectos, indicando a excelência e a permanência dessa aliança em comparação com a efemeridade da antiga aliança. Os adventistas vivem a olhar para o Decálogo e ficam admirando a sua glória. Fazem até monumentos com as 2 tábuas da lei. Ficam olhando para as tábuas de pedra, admiram o glorioso sábado, que Ellen White viu numa visão brilhar mais do que os outros mandamentos, e se acham mais fiéis a Deus do que qualquer outro cristão que não guarda o sábado. Mas Paulo diz que aquela glória se desvaneceu com o advento da nova aliança. Teólogos adventistas afirmam que Ellen White passou mais tempo da sua vida e ministério no Monte Sinai do que no Monte Calvário. O que estava fazendo no Monte Sinai se não admirando a glória da lei escrita em pedra? Se a profetisa inspirada não entendeu que essa glória se desvaneceu, ou demorou muito para entender, imagine os membros simples da igreja que vivem ouvindo sermões sobre a importância de guardar toda a lei, e lendo os escritos de Ellen White que afirma que o sábado é o mandamento que possui o selo de Deus, o mais glorioso mandamento dos 10. Pergunta: mas todos os 10 mandamentos não fazem parte da lei moral de Deus e não da cerimonial? Deus escreveu com seu próprio dedo em pedras. Não é para sempre? Afirmar que todos os mandamentos do Decálogo eram morais é algo que precisa ser provado. Essa é a opinião dos adventistas, mas nem Jesus pensava assim, nem Paulo, nem a maioria dos estudiosos da Bíblia que viveram nos primeiros séculos do cristianismo, e até os dias de hoje. Neste caso, só os adventistas é que estão certos e todo mundo está interpretando errado?
E se for o contrário? Já parou para pensar nisso? Os adventistas acreditam numa verdade que só eles conseguem enxergar. Não é melhor ficar com Jesus? Pois ele equiparou o sábado às leis cerimoniais. Como assim? Você pode perguntar. Nos evangelhos, especificamente em Mateus capítulo 12, verso 1 ao 8, Marcos capítulo 2, versos 23 ao 28 e Lucas capítulo 6, versos 1 ao 5. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 12, versos 1 ao 8. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: Está vendo o que os teus discípulos estão fazendo no sábado? Isso é ilegal. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi, quando ele e os que o acompanhavam tiveram fome? Entrou na casa de Deus, e eles comeram os pães da presença, que não lhe era permitido comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, nos sábados, os sacerdotes do templo profanam o sábado, sem que fiquem sem culpa? Digo-lhes que algo maior do que o templo está aqui. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nessa passagem, Jesus não aboliu o sábado, até porque o Velho Testamento só seria abolido na cruz, como ensinou Paulo. Mas aqui Jesus comparou a situação em que seus discípulos colhem espigas e comem no sábado com o episódio em que Davi e seus companheiros comeram os pães da presença, o que não era permitido pela lei cerimonial. Jesus destaca a importância da misericórdia sobre a rigidez legalista, enfatizando que ele é Senhor do sábado. Assim, meus amigos, Jesus equiparou a transgressão do sábado dos seus discípulos ao passar pela seara de trigo, a transgressão de Davi ao violar uma lei cerimonial por comer os pães sagrados que não lhes era permitido comer, e comparou ainda a transgressão dos sacerdotes que também violam o sábado trabalhando no santuário, outra prática cerimonial. Nos dois casos, Jesus comparou a transgressão do sábado à transgressão de leis cerimoniais. Isso os adventistas não ensinam. E Paulo, qual foi seu ensino para cristãos não judeus? Pois Paulo poderia guardar o sábado quando estava entre os judeus e ensinar e se comportar diferente quando estava entre os gentios. Isso fazia parte da sua estratégia missionária. Ele disse aos cristãos de Colossenses que ninguém deveria julgá-los por não guardar o sábado. Ele escreveu em Colossenses capítulo 2, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Nesta passagem, o apóstolo Paulo está abordando a questão da liberdade cristã em relação às práticas alimentares e observâncias de dias específicos. Ele enfatiza que essas coisas não devem ser usadas como base para julgar ou condenar os outros na comunidade cristã. A ênfase está na liberdade em Cristo e na importância de não impor regras desnecessárias ou julgamentos em questões secundárias. Chegamos ao final do vídeo, mas nosso estudo continua no próximo episódio desta série. Mas agora é hora de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer o canal. Até nosso próximo vídeo.